Olá, gente, tudo bem? Então, mais um vídeo aí dentro do ambiente de Física Computacional 1, né? Naquela parte introdutória, calculando algumas funções, manipulando alguns procedimentos matemáticos simples, traduzindo eles para o computador, né? Para a gente aprender, assim, essa parte inicial de como você, né, efetuar processos simples, que são processos matemáticos simples ou um pouquinho mais sofisticados em breve, que são facilmente encontrados no ambiente da física, né? Então eu vou continuar nesse ambiente aí e vou tratar aqui do chamado mapa logístico, certo? Tentei escrever no tablet para inaugurar minhas canetinhas aí que eu estou tentando aprender. Não ficou a melhor escrita do mundo, aqui é um acento, óbvio, né? Mas não ficou muito claro, mas tudo bem. A ideia do mapa logístico é um mapa muito tradicional em sistemas dinâmicos, certo? E você começa a ter verificar de uma maneira simples os fenômenos de bifurcação em mapas. Tá? Então é uma coisa bem interessante. Isso, no final das contas, o que é o mapa? No final das contas, o mapa é uma equação tipo, com termo não linear, no final das contas. E a gente consegue, né, uma versão discreta dela, que é essa daqui. Tá? Então isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é uma relação recursiva entre a variável x, né, digamos, de ordem n mais 1, com a variável x de ordem n. Então, por exemplo, digamos que o primeiro valor desse seu mapa seja x0, x índice 0, ou seja, esse é o primeiro valor. Você dá um valor. Você substitui x0 aqui no lado direito e encontra o próximo valor de x, que é x1. Aí o que você faz agora? Você pega x1, que você acabou de calcular, coloca ele do lado direito, vai encontrar quem? x2. E assim vai. Então é uma relação recursiva, né? Onde você pode obter a evolução dessa variável x. Entendeu? Então essa é mais ou menos a ideia do mapa, que é a ideia de você ter uma variável dinâmica, que essa variável ela tem aí para, digamos, interações longas ou tempo longo, né? Se cada processo de interação desse você dizer que é uma unidade de tempo, então várias interações quer dizer tempo longo. Então, para tempo longo, essa variável ela tem algumas fenomenologias interessantes. E ela tem uma sensibilidadezinha à condição inicial. Então, por exemplo, se eu começo com a condição inicial x0 igual a, digamos, a 0.01, eu vou ter uma dinâmica. Se eu mudo essa condição inicial, você pode ter uma dinâmica bem diferente. A gente vai ver aí, entendeu? Então você vai ter um mapa de bifurcações que mostra essa sensibilidade aí do sistema a essas condições iniciais, tá bom? Então, como é que a gente pode ver isso? O que é que eu vou fazer? Eu vou sair varrendo esses parâmetros do modelo. O que são os parâmetros? Os parâmetros são a condição inicial, qual é o primeiro valor de x, e qual é o valor de r. Tá? Esse valor de r, tradicionalmente, ele fica de 1 a 4, certo? Então a gente vai varrer o r, que vai varrer esse valor de x, e vai ver o que acontece com essa evolução do x. Tá? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso que o x inicial, o primeiro valor, o start dessa série, seja um número que vai variar de 0 a 1, que são os possíveis valores desse x, e esse r também varie dentro do espectro que ele pode variar, que é de 1 a 4. Então, a gente vai fazer essa variação. Para fazer essa variação, a gente vai precisar, né, lançar mão de algumas vantagens, de algumas ferramentas aí de cálculo computacional. A primeira é a ideia de loop. Né? Então, assim, se eu for escrever para cada realização, para cada passo, eu escrever uma equação, eu vou ter infinitas equações dessas no programa. Não tem sentido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar uma única equação dentro de um loop. Então, o programa vai ficar, uma dada etapa do programa fica se repetindo. Essa repetição faz com que a gente consiga utilizar a mesma formulação matemática diversas vezes. E assim, né, interar uma relação desse tipo aqui, que é uma relação recursiva. Tá bom, gente? Então, primeiro, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso varrer o valor de R. Eu preciso que o R, eu preciso colocar vários valores de R aqui. Então eu preciso de um loop para o R começar lá em 1 ou 2, um valor maior do que 1, e ir até 4, que é o valor máximo dele. Então eu preciso de um loop para isso. Tá bom? Aí eu preciso também de um loop, de um outro loop, para varrer todas as condições iniciais possíveis que eu vou colocar aí. No caso, todos os valores de x0, do primeiro valor de x.
Entendeu? O primeiro valor de x que eu vou considerar aí. E depois, obviamente, fazer a dinâmica. O que é a dinâmica? É interar essa relação, é aplicar essa fórmula um dado número de vezes, um número grande de vezes, para poder você obter uma grande quantidade desses, a dinâmica desse x para tempo longo ou para interação longa. Tá bom? Então vamos discutir o programa aqui, né? Então, atualmente estou usando C. O programa a priori é simples. Eu tenho 4 variáveis ou 5. Eu tenho uma variável x2, que vai ser o xn mais 1. Eu tenho uma variável x1, que é o presente, que é esse xn aqui, tá bom? E eu tenho uma variável x0, que é esse start inicial, que é essa condição inicial. E em qual valor de x eu começo essa interação aí. E tem o r, que é aquele parâmetro que está multiplicando aqui. Ó. Tem o r aqui. Tá bom? Tranquilo? Bom, aí tem um contadorzinho nzinho inteiro. Esses números são reais, né? Que são inerentes lá a essa fórmula matemática. E o contadorzinho n é o indexadorzinho, esse indexadorzinho aqui, é o nzinho aqui, que é o número inteiro. Tá bom? Então vamos lá, abro um arquivo, né, para guardar os resultados. Aí vou fazer a seguinte coisa, eu vou fazer um loop, esse aqui é um loop, né? Um loop. Eu começo a variável r, nesse caso aqui eu estou começando ela de 2.5, tá? Eu poderia colocar em 1, vai só demorar mais um pouquinho, mas tudo bem. Eu coloquei 2.5, vai até, eu botei, ó, a estrutura é essa, né? Você começa em 2.5, vai até 3.99, e eu botei aqui uma data de discretização, aqui eu botei 0.001. Então, um montão de valores de R entre 2.5 e 3.99. O R, ele cresce assim, é R igual a R mais 0.001, tá bom? Pronto, então aí eu estou varrendo todos os R's. Agora eu preciso o quê? Eu preciso varrer as condições iniciais. Então eu preciso fazer um loop na condição inicial. Ó. Aí eu faço outro loop. Então dentro de um loop eu faço outro loop. Então esse loop aqui, deixa eu só marcar ele aqui, vou fazer um comentário. É o loop de R. Esse loop aqui é o loop que vai varrer, né, para condição, né, condição inicial. Opa, ficou errado ali, né? Condição inicial do mapa, não é isso? Tá certo, gente? E aí eu tenho também aqui um outro loop. Aí assim, quando eu escolho a condição inicial aqui nesse mapa, eu estou chamando ela de x0, né? Eu botei de 0.01 até 0.99. Então eu vou varrer todos os números entre 0.01 e 0.99. Aí eu digo, olha, então vamos iniciar o meu mapa. Eu digo x1, quem é x1? Lembrando, x1 é esse cara aqui. x1 recebe x0. Então aqui eu iniciei o mapa, aqui, tá bom? Então aqui eu estou iniciando o mapa, né? Primeiro valor do mapa. Agora eu faço a dinâmica, ó. Ó o loop aqui, ó. Ó o loop n. Isso aqui é a dinâmica do mapa. Certo? Beleza? Isso aqui é a dinâmica do mapa. Que é um loop n. N vai de 1 até, botei aí 100 mil, tá bom? Aí pronto, agora aqui eu aplico a fórmula do mapa. Você viu, eu só aplico a fórmula uma vez, ó. x2, quem é x2? x2 é xn mais 1. É igual a r vezes x1, quem é x1? É xn. Aí multiplicado por a parênteses, 1 menos xn. 1 menos xn. Pronto, essa é a equaçãozinha do mapa. O que é que eu preciso fazer agora para uma coisa ficar recursiva? Quando eu aplico essa fórmula uma vez, o que é que eu fiz aqui? Eu entrei com o valor x1, que é o valor do mapa hoje, né, no presente, calculei o xn mais 1, que é o futuro. O que é que eu preciso fazer agora? Para ele ficar recursivo, eu preciso restartar isso. Eu preciso dizer o seguinte, dizer que o presente vai receber o que hoje é futuro. Então, o que eu acabei de calcular o futuro. O que é que eu faço? Eu pego esse futuro, coloco como presente, calculo um novo futuro. E assim vai. Sempre você fica restartando e ela vai ficando recursiva. Então, você faz que o presente recebe o que hoje a gente chama de futuro. E aí, chega aqui, ó, fecha a dinâmica do mapa. O que é que faz agora? Escreve. Escreve quem? Escreve o R vezes o valor do x1. Quem é o valor do x1? É o valor do mapa lá para tempo longo. Observe que nesse ponto aqui que eu estou escrevendo, esse x1, ele vai receber o quê? x1 é o valor do mapa, não é isso? O valor do mapa
para tempo longo. Tá bom? Aí o que é que eu faço agora? Fecho o loop de condição inicial. Fecho loop de condição inicial. E aí faço o quê? Depois fecho o loop de R. Pronto. Então aí morreu. Então aí eu vou correr todas as possíveis condições iniciais para todos os R's e vou escrever quanto é que fica o valor do mapa. Tá bom? Então essa é a ideia do mapa logístico. Aí vai gerar o fenômenozinho que a gente vai ver agora. Vamos executar o programa, né? Cadê, meu Deus? Mapa logístico, tá aqui. Compilando da mesma maneira que eu compilava os outros, né? Eu não estou usando uma função matemática, mas é importante chamar aí. Então, dá, né? Vai demorar um pouquinho, esse computador que eu estou usando é um computador lento. Talvez demore 1 minuto ou 2, mas a ideia, enquanto isso eu vou discutindo com vocês o programa aqui. A ideia é essa, a ideia é, né? Varre o R, ou seja, vamos escolher todos os valores de R aí que eu estou interessado. Aí, para cada valor de R, eu vou correr todas as condições iniciais possíveis. E vou calcular a dinâmica para essas condições iniciais. Então, para cada valor de R, eu vou correr todas as condições iniciais e vou escrever o valor do mapa lá na frente. O valor que o mapa tem para tempo longo. Compreendeu? Não está rodando ainda, né? Então essa é mais ou menos a ideia. Então, para cada valor de R, eu vou rodar o mapa, ou seja, eu vou rodar a relação de recorrência para calcular o valor de X para tempo longo. E isso feito para todas as condições iniciais. Algumas condições iniciais ela vai colapsar num dado valor e outras ela vai colapsar em outros valores. E vai ter também o fenômeno da chamada bifurcação. Vamos terminar aqui e a gente olha. Pronto, terminou. Então vamos lá. Agora o arquivo é o CMapa. Tá? Vai ficar um negócio meio bagunçado. Tem muito ponto. Aí eu vou fazer para poder visualizar melhor. Lembrando, eu dou no XM Grace, tá? Isso é uma tabela, deixa eu dar uma olhadinha para vocês aqui. É uma tabela de 2 pontos, tá bom? De 2 colunas, certo? Aí eu dou um XM Grace nela. Aí eu, né, para poder visualizar melhor, eu faço o seguinte, eu clico em cima dos dados. Aí eu venho aqui onde ele está ligando os pontos aqui, eu tiro esse carinha aqui. Aí vem aqui onde tem aqui símbolo, boto o círculo e reduzo o tamanhozinho do círculo aqui. É um número bem pequenininho, tá? Aí, pô, aí fica só uns pontinhos. Aí você vê o famoso mapa logístico, né? Que você já deve ter visto essa figura em algum local dos livrozinhos de sistema dinâmico, né? O pessoal que trabalha com sistema dinâmico é bem familiar disso aí. Então, vamos ter mais ou menos assim o básico que acontece. Aqui lembrando, aqui é o X, ó, aqui é o X, aqui é o X, e aqui no eixo Y é o R. Viram como é que eu fiz isso? Como é que eu botei o código? Eu cheguei aqui, cliquei pertinho do eixo aqui, ó, ele abriu uma janela, aí aqui onde tem Label, String, eu botei X. Aí, puf, apertei OK, apareceu lá. Mesma coisa eu fiz aqui, ó. Vem aqui no eixo Y, aperte aqui, ó. Aí botei Label, puf, botei R, que é o valor do R, né? Então pronto, aí o que acontece? À medida que o R cresce, para qualquer condição inicial que eu bote, ele sempre vai saturar no mesmo valor. Quando chega nesse primeiro ponto aqui, ele tem a primeira bifurcação. Existem algumas condições iniciais que saturam aqui, outras condições iniciais que saturam aqui. Quando ele chega aqui, velho, mais ou menos desse valor de R aqui, tem uma bifurcação bem mais pesada. Tem 4 bifurcações. Tem algumas condições iniciais que saturam aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Quando chega aqui, bifurca de novo, e assim vai bifurcando. Então vai vendo várias bifurcações, né? Beleza? Então isso é uma fenomenologia bem rica em sistema dinâmico, né? O pessoal que faz sistemas complexos, estuda séries, estuda caos, conhece bem essa literatura aí. Mas é isso. Basicamente é uma equação recursiva, onde você integra ela. Integra quer dizer roda a relação recursiva para tempo longo, né, e calcula o valor lá para tempo longo. E esse valor ele depende bastante das condições iniciais. Ele começa a ter uma super sensibilidade das condições iniciais, que é o que acontece nessa região aqui. Ó. Vai mudando a condição inicial, vai tendo várias bifurcações, entendeu? É daí que vem aquele termo. O sistema começa a ficar muito sensível às condições iniciais. Tá bom, gente? Pronto, é isso aí. Um abraço. Tudo de bom para vocês, hein? Obrigado.